bom, irmãos, que nós estamos chegando assim à reta final de mais uma série dedicada a nos ensinar a cuidar uns dos outros usando as Escrituras. E, de certa forma, hoje eu vou poder explicar para os irmãos por que isso é tão fundamental, isso é tão importante para nós. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Provérbios 27, 9. Hoje eu quero falar sobre amizade e aconselhamento. Quero falar como cuidar das pessoas, assim como Jesus. Nós vamos tirar aqui de alguns textos que vou trazer para a nossa reflexão um ensinamento a respeito desse cuidado mútuo. E é muito bom que a gente possa falar disso nesses tempos que são que nós estamos vivenciando a estação cuidado, que nos lembra que a gente precisa mesmo cuidar uns dos outros. Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Eu vou ler mais uma vez. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Há alguns anos atrás, pouco depois de eu ter assumido o pastorado na igreja, como pastor titular da igreja, eu fiz uma proposta a algumas pessoas que a gente começasse a se encontrar durante a semana, pelo menos uma vez na semana, e nós abriríamos a Bíblia, leríamos o texto juntos e meditaríamos naquele texto e, conversando sobre o sentido daquele texto, nós compartilharíamos não apenas o entendimento do texto, mas nós abriríamos a vida para a ministração que nós estávamos recebendo daquela palavra, e a gente poderia então buscar ter uma edificação que fosse mútua, uma edificação que fosse através desse encontro. E aí a gente chamou esse encontro de amizades espirituais. Um nome esquisito, eu confesso, realmente um nome estranho. Um nome estranho porque, primeiro, amizades espirituais parece uma coisa um pouco, primeiro, fraco. Amizade? Mas nós não somos as pessoas do amor? Amor é maior. Mas, irmãos, muitas vezes a gente banaliza algumas palavras a tal ponto que a gente precisa, às vezes, usar outra para dizer do que é que a gente está falando. E, num certo sentido, parece que amizade sugeria algo mais que despertasse o pensamento, porque amor hoje é tão... naquele momento ali, pensando, refletindo, como as pessoas vão entender isso? Amor é algo tão diversificado os significados, então a gente queria falar de algo que fosse um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de amizade, então era a proposta. Espirituais, ora, mas voltando ao ponto de que nós somos irmãos, mas as nossas interações não são interações espirituais? Elas são, mas sabe o que é que a gente queria tratar? Da superficialidade. E naquele momento, há tantos anos atrás, o que eu podia perceber assim na igreja, que nós éramos uma igreja bastante acolhedora e de muita amizade entre os irmãos, mas uma amizade em que, se você chegasse perto do grupinho que estava conversando, parecia sempre que os assuntos eram bastante superficiais. A gente conversava sobre aquelas coisas mais comuns da vida, né? Os placares de jogos de futebol, uma aquisição que alguém fez, alguma coisa, essas coisas triviais da vida. E lendo a palavra de Deus, a gente vê que o cristão não foi chamado para um relacionamento superficial. E uma verdadeira amizade, ela não é aquela que incentiva você a fazer aquilo que você tem vontade. Não é isso que é uma verdadeira amizade.
Uma verdadeira amizade é aquela que se importa quando você decidiu trilhar um caminho de morte, um caminho ruim, um caminho desviado da sua vida. Se importa o suficiente para chegar perto de você e dizer que você não vai bem, que você não está fazendo o que você precisa fazer, que você está contrariando um princípio da palavra de Deus, que os caminhos que ao homem parecem direito, muitas vezes eles dão em caminhos de morte. A verdadeira amizade é aquela que se importa se o seu amigo diz que vai tirar uma soneca deitado no meio da BR, e você vai dizer para ele: não, você não pode fazer isso, com pena de perder a amizade, com pena da pessoa virar para você e dizer assim: o que você tem com a minha vida? A gente tem muitas vezes, e esse era o pensamento que estava assim, me preocupando bastante naquela época. Às vezes a gente tem um pensamento mundano de preservar amizades a qualquer custo, preservar relacionamentos, às vezes mantendo falsidade, porque você sabe que a pessoa vai estragar a vida, você sabe que ele está fazendo o que é errado, você sabe qual é o resultado do pecado, você sabe o que o resultado faz, e você tem aquela pessoa como seu amigo, que você sai com ele, que você come com ele, que você gosta da companhia, você gosta da conversa, mas você não vai tratar do pecado dele porque você quer manter a amizade. Isso, irmãos, é mundano, isso é maligno, isso é demoníaco. E aí, a proposta era sair da superficialidade. Então, esses encontros, eles começaram a acontecer com esse propósito. Vida na vida. Cristianismo é vida na vida. Cristianismo é a minha vida aberta para você, sua vida aberta para mim, com Cristo no meio. A gente reunia as pessoas e quando assim, esse movimento, quando se tornou um movimento, que isso começou como um grupo, depois isso se multiplicou e chegou àquilo que hoje são os nossos pequenos grupos. Mas a gente se lembrava muitas vezes, e tantas vezes a gente falou isso, muito no começo, mostrando os discípulos, né? Você já olhou o perfil dos discípulos de Jesus? Um era cobrador de impostos, pró-Roma. O outro era zelote, doido para matar um romano, para ver os romanos tudo morto. Aí Jesus chama o zelote e chama o cobrador de impostos e põe todos no mesmo barco. No mesmo barco, unidos pela cruz. A gente já fez encontros aqui com esse nome, né? Vamos fazer aqui um encontro. Porque o que nos une é a cruz de Cristo. E Deus trabalha no meio do seu povo, usando o seu povo, usando pessoas imperfeitas. É o Salmo 133. Porque quando Davi escreve assim, dessa preciosidade, não é? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso. Até parece que o povo de Israel era essa nação linda, de irmãozinhos queridos que se amavam e cuidavam uns dos outros. Vai ler a história de Israel que você vai encontrar tantas complicações, tantos pecados, tantos erros, mas povo de Deus, povo escolhido por Deus, que Deus estava conduzindo segundo o seu propósito. E não é diferente com a igreja de Deus hoje, que a gente lê o Salmo 133, entende as figuras, mas a gente puxa isso tudo para hoje. E entende que há um frescor de Deus, um orvalho de Deus no nosso relacionamento fraternal, que é o relacionamento entre irmãos, numa amizade conforme a Bíblia, uma amizade espiritual, uma amizade que leva em conta o Espírito, que leva em conta o que agrada ou o que não agrada a Deus, que leva em conta a eternidade, para onde estamos indo, o que será de nós depois. Porque às vezes o que a pessoa está fazendo que é errado, dá lucro no presente, mas ao final dá em caminhos de morte. E é chato realmente confrontar, mas é necessário e todos nós precisamos. Então, os pequenos grupos, eles precisam ser essa referência de amizade verdadeira. Pequeno grupo é lugar da gente conhecer mais de perto as pessoas, é lugar da gente confrontar as pessoas, e se você
não faz isso, você está pecando contra o seu irmão. A igreja é lugar de amizades verdadeiras, de amigos que não são aqueles que vão dar tapinha nas costas em qualquer situação. Porque um tapinha nas costas, quando você precisa de um impulso para tomar uma decisão importante na sua vida, é bem-vindo. Mas um tapinha nas costas de quem está pensando em pular do precipício não é bem-vindo. Porque um tapinha, às vezes, acaba de empurrar a pessoa para o precipício abaixo. O movimento é diferente. Então, o conselho cordial, eu li o versículo aqui, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Mas o que é um conselho cordial? Conselho cordial não é o que você quer ouvir ou que alguém queira ouvir, mas é aquilo que alguém precisa ouvir, que você precisa ouvir. E aí eu tenho duas perguntas, talvez estejam no seu coração. Por que as pessoas precisam ouvir? Será que precisam mesmo? Será que precisam ouvir de você? Por que as pessoas precisam ouvir? E quem é que tem o dever de falar? Vou perguntar para a Bíblia, e aí eu olho para Hebreus capítulo 3, versículos 12 até o verso 14. E Hebreus 3, 12 a 14 responde essas perguntas. Por que as pessoas precisam ouvir? E quem é que tem o dever de falar? Aqui diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. De fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, aqui, esse texto nos revela algumas realidades sobre amizade e aconselhamento, porque está tratando de irmãos. Eu podia te falar que revela algumas coisas sobre amor entre irmãos, sobre fraternidade, amor fraterno, amor de irmãos. Eu estou usando amizade porque eu sei que você entende quando fala amizade, amizade verdadeira, amizade e aconselhamento. O que esse texto revela aqui para nós, assim, de uma forma bem simples? Aqui revela o seguinte, que irmãos, esses amigos, esses irmãos, são convocados por Deus para ouvir e para falar, dar e receber. É isso que fala. O que você entende aqui é que Deus chamou todos nós para confrontar uns aos outros. E se eu sou chamado para confrontar o meu irmão, que é tão irmão quanto eu, também faz o mesmo comigo. Então eu sou chamado para falar e eu sou chamado para ouvir. Irmãos e amigos são convocados por Deus a ouvir, a falar, a dar e a receber. Então não tem essa coisa de eu não faço parte disso. Se você é crente em Jesus, você foi chamado para ouvir o que você precisa ouvir. E você foi chamado para falar o que você precisa falar. Só olhando para esse texto aqui. Aqui também nos mostra que um coração que se afasta do Deus vivo pode ser reanimado por meio do aconselhamento. Então já tem também uma promessa de milagre aqui, ó. Cuidado, irmão, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então quer dizer que eu tenho como animar o meu irmão. E o propósito da confrontação é animar o irmão, dar ânimo, dar vida para esse irmão, para que ele possa sair da situação em que ele está e caminhar para aquele em que ele precisa estar. Então, eu tenho aqui, se a palavra de Deus diz que é para eu animar o irmão, significa que isso vai acontecer, significa que Deus vai respaldar quando eu fizer esse movimento na direção do irmão. Agora, também tem a realidade aqui do endurecimento do coração pelo engano do pecado. Isso pode acontecer com consequências sérias, seja para você ou seja para o seu amigo, irmão aí. Isso aí é complicado. E nós devíamos
julgar nós mesmos. A Bíblia diz assim, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por outros. Porém, a realidade é que, às vezes, a gente não faz uma boa avaliação quando a gente olha para a gente mesmo. A gente acaba criando, eu falo criar, porque assim, é inovação. Eu crio argumentos para o meu pecado. Irmão, toda pessoa que está vivendo na prática do pecado, ela cria por força do engano, que não é, o engano não é assim, só o ato, o estado de estar enganado, mas o engano aqui implica em que existe um agente do engano, chamado Satanás, que trabalha com falsificação e mentira. Existe esse engano operando e que eventualmente, por causa da inclinação, não é por causa do capeta não, é por causa da inclinação do nosso coração, diz a palavra de Deus, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. O coração humano é assim. Então eu devia desconfiar mais do meu coração, desconfiar mais das minhas atitudes, desconfiar mais dessa bondade toda que às vezes eu acho que eu tenho. Se eu desconfiasse mais de mim mesmo, se eu questionasse os motivos pelos quais eu faço o que eu faço, porque a verdade é eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Você já percebeu isso? Parece muito simples e óbvio, mas tem gente que não presta atenção. Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Tem muita gente que chega num objetivo lá, eu não queria. Queria sim, ué. Queria, você foi com suas pernas, você caminhou até lá, você se expôs àquela situação, você ficou lá, você se manteve lá. Quando o Espírito Santo falou com você, você fez de conta que não. Quando alguém se aproximou, você fez de conta que não. Até que você construiu no seu coração razões pelas quais você ficasse lá naquele estado onde você está. Então, pessoas que estão no meio do povo de Deus, porque a Bíblia foi escrita para o povo de Deus, podem eventualmente ter o coração endurecido pelo engano do pecado, e as consequências são muito ruins. Infelizmente, irmãos, testemunho, né, para você. Tem o testemunho e tem o testemunho, né? Testemunho é triste. Eu sei o que é isso na minha vida. Eu sei o que é rejeitar uma ordem direta de Deus, a ponto de eu parar de pensar que aquilo era um problema e Deus não falar comigo mais enquanto eu não beijasse a lona, enquanto eu não fosse lá, eu estava lá no fundo do pocinho, lá no sofrimento lá, aí eu estou lá assim, ai Deus, por quê, né? Por quê? Lembra quando eu te falei lá atrás? Você não me deu ouvidos? O que mudou? Não mudou nada, você manteve o curso. Agora você está colhendo aquilo que você plantou. E eu crente, irmão, porque a gente acha que essas coisas acontecem quando a pessoa não é crente. Como eu te disse, as exortações da palavra de Deus são para o povo de Deus, para que o povo de Deus possa se corrigir e corrigir uns aos outros. E como eu não dei ouvidos, eu fui experimentar. Então o endurecimento do coração é uma realidade. E então nós precisamos animar uns aos outros, lançar vida sobre os outros, tratar uns dos outros. A menos que você curta ver um irmão beijando a lona, sofrendo lá. Porque quando Deus diz para você não fazer alguma coisa, ou para você sair de uma determinada atitude na sua vida, é porque Ele não quer a sua destruição. Porque se você permanecer no pecado, é para lá que você vai para a destruição. E a destruição, irmão, aí você pode falar assim, eu tenho certeza da minha salvação. Pois é, mas a Bíblia diz que não existe pai que não corrija os seus filhos. E a Bíblia diz, se estáis sem correção é porque não sois filhos. Eu garanto para você que muitas pessoas nesse mundo, gente que nunca teve um encontro com Deus, vai passar fazendo o mal e prosperando. Igual o Salmo 73 diz. Mas você, se você for filho, Deus vai catar você na curva. Deus vai pegar você. Galinha não foge do terreiro, não tem um ditado? Galinha de casa não foge do terreiro, não foge da panela, né? Você pode correr o tanto que for, você vai ter que voltar. E o Senhor Deus vai tratar com você. Então, antes que isso aconteça, e aí eu falo da maldade no coração de um irmão ou de uma irmã que vê alguém no pecado e não confronta, e não se aproxima, e não conversa,
e não intercede e não ajuda, você precisa pedir perdão a Deus. E eu preciso pedir perdão a Deus. Se eu vi alguém ou se eu vejo alguém que está no caminho mal e eu não me importo o suficiente para abordar essa pessoa e dizer: você está no caminho mal. Então, o fim do versículo aqui fala sobre porque temos nos tornado participantes de Cristo. E um dos aspectos, tem muita coisa que poderia ser dita a respeito do que é ser participante de Cristo, ser participante do corpo de Cristo, mas um dos aspectos aqui é a missão. Porque se eu sou participante do corpo de Cristo, a palavra de Deus diz que eu também sou participante do sofrimento de Cristo, e ela diz que eu sou participante da missão de Cristo, porque ela foi nos dada. E essa missão diz respeito ao próximo, ela diz respeito ao outro, e ela diz respeito a cuidar dos irmãos. Então, eu quis deixar isso bem claro, porque se você não estiver muito consciente de que essa conversa é com você, você vai dormir aí no banco, e não vai prestar atenção, e não vai levar para casa uma decisão de mudar de vida. Você vai ficar aí assim: isso aí é para gente que outros... Não, é com você. Se você é crente, você está nesse lugar, é com você. Não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é idoso, não importa, é você, é com você que eu estou falando. Porque a palavra de Deus foi escrita para você. Mas aí talvez a sua pergunta, e aí eu acho uma pergunta honesta, você se perguntar: será que eu estou preparado para aconselhar? Será que eu estou preparado para fazer esse trabalho? E ainda mais que a gente vive nesse mundo que se diz: o mundo é dos especialistas, todo mundo é especialista em alguma coisa, o sujeito que faz aquele negócio ali é especialista. Mas a gente tem que perguntar para a Bíblia, irmão, parar de ficar imaginando coisas, olhando, fazendo uma análise: eu acho que eu não sou muito bom para esse negócio, eu acho que eu não levo jeito, eu acho... Lê a Bíblia e decide se você acredita nela ou não. Eu decidi que eu creio na Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia. Eu creio nela, eu falo o que ela diz. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, por exemplo, em 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Glória a Deus, um alívio maravilhoso. Não tem problema em admitir que você tenha deficiências, porque aquilo que de fato precisa acontecer, a mudança que vai acontecer, a transformação que talvez você está buscando ao confrontar um irmão, ela só vai vir de Deus mesmo. A nossa suficiência vem de Deus, não vem da nossa capacidade. E mais, nós temos provisão de Deus. Olha o que diz Romanos 15:14, diz assim: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Que declaração ousada, hein? O apóstolo Paulo escrevendo com a igreja inteira. Será que a gente pode dizer isso da igreja toda? Bom, a gente pode dizer isso da igreja toda, primeiro, porque nós contamos com o poder e a operação do Espírito Santo. Então, nós temos o suprimento de Deus quanto ao Espírito Santo. E segundo, é uma verdade em tese, porque espera-se dos crentes que eles busquem o crescimento, para que eles possam ter aquilo que o apóstolo diz que todo crente tem, deve ter. Então, assim, irmão, é para ter. Porque já que o cristianismo verdadeiro é dar e receber, não existe o cristianismo solo. Eu não gosto de banda, eu gosto de carreira solo. Eu sou crente, eu e Jesus, nós dois. Seria tão bom se quem pensasse isso conseguisse ouvir o que ele está falando, para entender o ridículo disso. Porque não tem cristianismo na solidão. Porque não tem propósito de Deus na solidão, nem no jardim do Éden. Tudo que Deus fez era bom. Chegou no homem, não era bom por quê? Porque estava só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea e seja correspondente.
Agora ficou muito bom, porque agora se parece com Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora faz sentido. Não faz sentido solidão nem na Trindade, que é o que havia, o que sempre houve quando não existia nada. Deus, que é a fonte de todas as coisas, não é carreira solo. Você, filhinho, quer ser sozinho? Deixa eu te falar, isso é um engano tremendo. Quanto mais distante do corpo de Cristo você está, pior está a sua vida. Eu não preciso te conhecer para falar isso, eu conheço a Bíblia. Porque onde é que Deus ordena a sua Bíblia? Na comunhão dos irmãos. Uma igreja perfeita? Não, uma igreja em aperfeiçoamento, que vai ser perfeita no céu. Aqui tem espinhos, tem trombada, tem chute na canela de vez em quando, não devia ter. Quando chuta a canela, a gente pega os irmãozinhos lá e leva para o cantinho da disciplina, para parar de morder o coleguinha, parar de chutar a canela do coleguinha e até aprender. É assim que se faz. Mas então, irmãos, o que você precisa saber? Porque eu poderia dizer assim, como deve ser o conselheiro bíblico? Quais são as características do conselheiro bíblico? Quais são as suas características? Quais as características que você precisa ter? Não fuja. Não fuja. Porque a Bíblia é para você. Quando a Bíblia fala de salvação, é para você? Eu recebo, né? Quando a Bíblia fala de bênçãos, é para você? Eu recebo. Irmão, você que não entendeu ainda que é bênção também. Admoestar uns aos outros é bênção na nossa vida. Se eu fosse te dar meu testemunho pessoal, eu te diria quanto Deus tem me abençoado naquele momento em que eu acho que vou abençoar alguém, que eu vou abordar, que eu vou aconselhar, que eu vou tratar, porque eu vou lá como alguém que vai levar uma bênção. E eu volto edificado, abençoado, mais crente, mais perto de Deus. E Deus quer te dar esse privilégio de você crescer na presença e na missão, fazendo o que o seu discipulador faz. Jesus é seu discipulador ou não? Você é discípulo de Jesus? Então aprenda com Jesus a cuidar. Quais são as características? As características que eu vou falar aqui, eu nem vou ficar fazendo tanto paralelo assim, porque eu sei que você conhece Jesus, né? Você vai perceber que são características de Jesus. Como é que Jesus cuidou? Como é que Ele nos ensina a cuidar? Qual que deve ser a característica do conselheiro? Quais devem ser as minhas características como bom conselheiro? Vou pôr o bom aí. Bom conselheiro. Cuidando como Jesus. Como é que nós cuidamos uns dos outros como Jesus? Em primeiro lugar, e eu não vou ser exaustivo nisso, eu vou dar só algumas diretrizes aqui. Em primeiro lugar, o conselheiro ele deve ser compassivo. O que é compassivo? Aquele que tem compaixão. Paixão vem de patos, que é sentimento, é aquele que se identifica com a condição do outro. O conselheiro precisa ser compassivo. Sabe qual versículo da Bíblia que traduz isso para mim com mais profundidade? O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, João 11,35. Isso aqui, quem que está precisando decorar um versículo aí da Bíblia? Já sabe um, Jesus chorou, João 11,35. Eu já sei. Por que ele comunica a compaixão? Porque se tem alguém que não podia se identificar em tese, num raciocínio humano, com Lázaro morto há 4 dias dentro da catacumba, era Jesus. Porque em Jesus não há morte, em Jesus só há vida. Ninguém ficou morto na presença de Jesus. Já notou? Lê a Bíblia para você ver. Ninguém fica morto na presença de Jesus. Jesus ressuscita, Jesus transforma. Jesus chega na cabeça de muita gente atrasado, ele chega lá depois que Lázaro, o seu amigo, estava morto havia 4 dias. As irmãs falam com Jesus, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido.
Qualquer um de nós concordaria com elas. E Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro. Ele já tinha falado com os discípulos. Vamos lá acordar Lázaro? Lázaro dormiu. Ah, Senhor, se dormiu, está bem. Ele falou, não, Lázaro morreu. Vamos lá acordar o Lázaro. Jesus chega lá, Jesus podia ter feito o seguinte, chegado lá na entrada, alguns no presente fariam talvez isso, né? Mandaria os discípulos fazendo uma algazarra na frente assim, né? Falando, lá vem o autor da vida, vem aí, tal. Vocês que estão chorando, parem de chorar, porque Jesus vem aí ressuscitar Lázaro. Jesus podia ter chegado lá e as irmãs aproximadas de Jesus e falado, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Podia falar, você é besta. Não, o mineiro falaria, né? Isso é besta. Mas ele se comove, ele se agita no espírito enquanto ele conversava com as irmãs. Ele fala, onde o colocaram? Alice. Jesus chega lá, aí ele chega lá, e não tem muitas palavras para descrever, porque ele chorou. E o povo ficou ao redor dizendo, se ele amava tanto, por que ele não veio antes? Mas não faz teoricamente sentido, se ele chegou ali para ressuscitar, se haveria a ressurreição, se daqui a pouco aquilo tudo seria transformado em alegria, por que ele chorou? Porque Jesus se compadece, irmão. Ele se compadece do seu pecado, ele se compadece da destruição que está na sua vida, ele se compadece do caminho ruim no qual você está. Como é lamentável, e quem é conselheiro vai passar por isso, a gente aconselhar uma pessoa e ela dizer na cara da gente que ela vai continuar dentro do túmulo, não vai sair. Lázaro, sai para fora. Ele falou, não saio. Metaforicamente, né, irmão? Quando Jesus manda sair, sai. Mas a gente falando, esse lugar onde você está é um lugar de morte, e a pessoa fala assim, mas Jesus me entende. Mas claro que entende, ele sabe todas as coisas, ele tem até um endereço para as pessoas, que ele entende tão bem que ele já direciona para um determinado endereço. Aquele que vive na prática do pecado, irmão, ele nunca conheceu a Deus. É muito diferente de alguém que pecou, mas que se arrepende do pecado. É por isso que Davi sofre consequências do pecado dele, mas não é morto nem destruído. E ainda figura como sendo um tipo de Cristo, no sentido do reinado, do reino do Messias e tudo. Um cara que não valia nada, como qualquer um de nós. Como aquele que às vezes a gente está confrontando. E nós precisamos ter compaixão. O segredo da compaixão é entender a graça. E Paulo entendeu bem a graça de Deus sobre a sua vida quando ele disse para Timóteo assim, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmão, nós nos compadecemos dos iguais, por mais que o pecado que a pessoa esteja cometendo ou tenha cometido, você fala assim, Deus me livre, jamais eu faria isso. Isso, né? Isso. Mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Às vezes a gente usa aqui uma expressão e alguém já entendeu mal essa expressão, eu vou explicar. Porque a gente repete muito aqui que o aconselhamento é de pecador para pecador. Alguém já entendeu que a gente estava favorecendo a ideia de que tudo bem se você estiver pecando, que não tem problema. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso. O que nós estamos dizendo quando a gente diz que é de pecador para pecador é no sentido de ter compaixão do pecador, de saber que eu poderia estar no lugar dele, de saber que eu também sou um resgatado, mas eu sou um pecador num processo de santificação e que está sendo santificado por Deus. A Bíblia diz que se o irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o, ou corrigiu com espírito de brandura, e veja que também não sejais tentados. O que nós dizemos de pecador para pecador é no sentido de se compadecer, se colocar no lugar como pecador, mas ali diz que vós que sois espirituais, aqueles sobre quem o Espírito Santo tem trabalhado para a santificação,
Que hipocrisia é essa? Um conselheiro, alguém que aconselha o caminho de Deus e que vive na prática do pecado? Isso não. De pecador para pecador, nunca é alguém estacionado no pecado. É alguém que tem consciência da graça, que mesmo que eu tenha sido o pior dos pecadores, que eu acho que é o que cada um deve pensar, não é Paulo, que é o principal dos pecadores. Paulo, que ele falou, está na Bíblia. Não, ele quis dizer que nós devemos nos considerar menos e não mais. De pecador para pecador significa com compaixão, com misericórdia, e não de cima para baixo. É só isso que significa de pecador para pecador. Mas o conselheiro tem que ter compaixão. E se você não sabe o que é graça, você não tem capacidade de ter compaixão. Se você não reconhece a obra de Deus sobre a sua vida, uma obra que você nunca mereceu, você não é capaz de ter compaixão. Não adianta tentar fabricar, não. Porque você vai até falar coisas boas com a pessoa, mas no fundo você vai estar querendo mais que ele vá para o diabo que o carregue. Gente é assim, tá? Gente é assim. Se a gente não se compadecer, irmãos, a ira toma conta do nosso coração, controla a nossa vida, e não o amor. A justiça própria toma conta da nossa vida, e não o amor. Justiça é no amor de Deus, justiça não é justiça própria. Então, a segunda característica do conselheiro que eu quero destacar para você aqui é que o conselheiro precisa ser alguém confiável. O que é um conselheiro confiável? Provérbios 16, 28 diz: o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Você, né? Que você que é o conselheiro, você é crente, você é o conselheiro. Você precisa verificar qual que é o seu objetivo ao aconselhar. O que você quer? Você quer se sentir importante? Ou você quer ganhar o seu irmão? Porque a Bíblia diz que nós devemos confrontar para ganhar o nosso irmão. Ganhar o nosso irmão para Cristo, ganhar o nosso irmão para aquilo que é certo. Para isso. Agora, tem pessoas que se sentem importantes quando ele está com o segredo de uma pessoa na mão, uma luta de uma pessoa na mão. Aí ele, que se viu, né, ele estava se achando glorioso ali, porque um irmão chegou para ele, uma irmã, e falou: olha, eu estou te procurando, porque eu sei que você é uma pessoa de Deus, e eu preciso de ajuda, eu estou com essa luta e tal. Aí está assim: glória a mim, eu sou uma pessoa de Deus, fala mais a respeito de quem eu sou. Então, que você pode me ajudar, glória a mim, eu vou te ajudar. E tal. Aí falam as palavras ali, tá, vou orar por você. Aí sai todo vaidoso. Aí chega para alguém e fala assim: aqui, deixa eu falar com você, só para oração. O fulano falou comigo, que a vida dele está assim, assim, assim. Aí o que a pessoa está dizendo assim? Está vendo como eu sou importante? Ele veio falar comigo. Está vendo? Eu falei para ele a palavra de Deus. Está vendo como eu sei a Bíblia? Falei isso, isso, isso. Eu estou falando isso para você só para você orar. Ah, o diabo está nesse negócio aí. Mentira. Som do seu coração. A gente não joga a vida das pessoas no ventilador, não. Vamos olhar o que Jesus mandou. Como é que Jesus disse que é para abordar uma situação? Quer dizer que nunca ninguém vai saber, só você? Você vai fazer o voto do silêncio? Não. É só ler Mateus 18, versículos 15 até 17. Lá diz assim: se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Teu irmão pecou. Aqui, contra ti está entre colchetes, significa que não está em todos os originais e também é um texto que, se tirar, que não vai fazer, não vai alterar o sentido da compreensão. Então está aqui para facilitar a compreensão, mas não é determinante para a compreensão, porque se for só contra mim, então eu falo: não, mas não foi contra mim, foi contra outra pessoa. Não, se o teu irmão pecar, mesmo que não seja contra você, e para isso nós temos vários outros textos na Bíblia que corroboram que a gente deve abordar o irmão para corrigi-lo. E o que é que diz? Vai arguí-lo com mais a torcida do cruzeiro? Não, entre ti e ele só, você e o irmão. Ai, é chato, né? A gente quer chamar todo mundo. E o pessoal tem uma mania feia de chamar o pastor.
Eu me sinto um cachorro, às vezes. Sabe o cachorro? A pessoa amarra a coleira. Vamos lá. Vai lá, pastor. Pega ele, pastor. Vai lá. Falou, irmão, o que eu tenho a ver com essa história agora, nesse momento? Você é o pastor da igreja. Mateus 18. Arguído entre ti e só. Já foi? Não, mas é porque você é o pastor. Então tá. Aqui fala assim, vai e fala com o pastor. Não. Ai, mas eu tenho vergonha. Problema seu, desculpe, irmão. Aí fui eu que falei. Está na Bíblia, não. Que é problema meu também, porque quando, não importa, a questão não é ser pastor, não. É difícil para todo mundo. Você vai chegar para uma pessoa e vai falar para ele, olha, sua vida não está indo bem. Você acha que é legal? Você acha que a pessoa vai falar assim, ai, que bom, nossa, que bom, fala mais. A pessoa vai falar assim, por quê? Porque isso a Bíblia fala assim, mas eu não quero fazer isso. Tarde demais, você já é crente. A menos que você não queira ser crente. Aí está liberado. Avisa pra gente que você não quer ser crente, que é bom que a gente tira lá do hall de membro, para a gente identificar você como alvo de evangelização. Eu preciso saber se você é crente ou não, né? Para eu poder falar com você como crente, ou como alguém que precisa ainda nascer de novo. Agora, já nasceu de novo, irmão? Jesus, quando foi? Você não viu que ele falou que o caminho apertado, não, estreito, não? Você não ouviu essa parte, não? Você não viu a vida dos apóstolos? Você não vê? O negócio é difícil mesmo. É difícil para o nosso ego. É difícil para uma maneira de viver mundana, mas para quem quer viver no espírito, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus faz milagres. Muitas vezes nós conversamos com um irmão e ganhamos o irmão. Ninguém precisou ser incluído na história. Você vai lá e conversa com o irmão. Às vezes você vai lá assim, cheio de receio. Aí você vai e conversa com toda a brandura, como a Bíblia diz. Você trata com o irmão. E aí você fica assim, ele vai me mandar pedra em mim. E ele fala, muito obrigado que você falou comigo. Porque se você vai a primeira vez, leva a galera toda, isso é maldade. Não é o princípio de Jesus. Mas se ele não te ouviu, porém, se não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Se ele não ouvir, aí você vai dizer à igreja. Nesse caso aqui, falando de igreja, contexto de igreja presbiteriana, esse chamar a igreja não é vir aqui pedir a palavra para o pastor. Pastor, deixa eu falar aqui uma coisa. Olha, igreja, o irmão tal está fazendo tal coisa. Não é isso não. Falar igreja, você vai falar com as autoridades da igreja constituídas. Pastor, presbíteros, e a gente vai tomar as providências para lidar com essa situação em nome da igreja, porque o conselho da igreja é nomeado pela igreja para atuar nessas questões, tá? E aí segue. Terceira característica. Você vai pegar essa água para mim? Terceira característica. O conselheiro deve ser um ouvinte sábio, obrigado. Um ouvinte sábio e um sábio ouvinte. Pegou aí? Deve ser um ouvinte sábio e um sábio ouvinte. O que é um ouvinte sábio? Um ouvinte sábio está revelado em 2 Timóteo 3, 14, 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual a fonte da sabedoria? A palavra de Deus. Você precisa ser um ouvinte sábio. Aí eu vou explicar o ouvinte, porque parece aqui que está mais para um falante sábio, né? Porque você sabia a palavra de Deus, você falar a palavra de Deus, mas você não pode falar antes de saber, e nem antes de entender o que está acontecendo. Vou falar disso daqui a pouco.
que Jesus estava entre os doutores aos 12 anos? Não é só porque ele era a palavra encarnada, não. É porque ele sempre estudou a Bíblia e conheceu desde a infância. Quando o apóstolo fala aqui para Timóteo, ele conhecia qual tinha sido a educação de Timóteo na palavra de Deus e que ele tinha sido instruído pela sua avó e pela sua mãe, que eram crentes, e que ele sabia a palavra de Deus desde a infância. Então, como é que você pode ser um conselheiro bíblico sem conhecer a Bíblia? Então não vou aconselhar. Não é assim. Você tem que aconselhar. E você tem que ter responsabilidade. E você tem que conhecer a Bíblia. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se da sua boca não sai Bíblia, é porque você não enche o seu coração de Bíblia. Vai sair do que está cheio. Presta atenção nos assuntos. Quem está conversando com você? Qual é o assunto dessa pessoa? Dinheiro? Mulher? Homem? Esporte? O que sai da boca? 3x4. Onde aparece Bíblia? Onde aparece Deus? Pense no que você fala. Você vai saber o que está no seu coração. E tenha temor de Deus. Conhecer a Bíblia não é opção, é mandamento. Como é que você vai operar? Só porque você carrega um bisturi e usa um jaleco, você pode operar um coração, fazer uma cirurgia cardíaca? Ter aparência de crente não te dá o direito de operar um coração. O que vai te dar sabedoria para operar um coração é o ensino da palavra de Deus. O crente que não conhece a Bíblia está pecando, precisa confessar pecado diante de Deus. Se você passa a sua vida na igreja e não conhece, não se importa em conhecer a Bíblia, você está pecando, irmão. Você escutou isso bem escutado? Você precisa conhecer, porque é a palavra que te salva. Em primeiro lugar, limpa e trata do seu coração e da sua vida, para que você tenha uma vida apresentável diante de Deus. Em segundo lugar, flui para alcançar as pessoas e se torna bênção. Aquilo que você fala começa a ser semente na vida das pessoas. É assim que funciona. Só quem está vivo pode comunicar vida, e essa vida tem que fluir de dentro de você. O Senhor Deus nos deu, diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então, um ouvinte sábio é aquele que conhece a palavra de Deus. Agora é preciso ser um sábio ouvinte, porque vou te falar, irmão. Provérbios 8,13 diz, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E Provérbios 19,2 diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Meus irmãos, um sábio ouvinte não tira conclusões precipitadas. Ele ouve. E tem pessoas que parecem tão cheias da palavra, e até estão mesmo, conhecem muito de Bíblia, mas não escuta ninguém. Atropela tudo. A pessoa fala assim, chega para ele e fala, é porque eu estou com um problema assim no meu casamento. Porque o casamento, parará, pororó, a Bíblia diz, e não sei o quê, e parará, e que tem que ter um casamento santo, e a Bíblia diz, o leito tem que ser, e por que não sei o quê. Ele não sabe nem do que se trata. É porque aí eu falei uma mentira, porque a Bíblia fala que é mentira, que não sei o quê, e tal, e coisa, e tudo, que faz discurso sem ouvir. Irmãos, nós precisamos ouvir. Deixa a pessoa falar, pergunte, faça perguntas. Porque se você é um homem ou uma mulher de Deus, o Espírito de Deus vai te dar discernimento. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, e aí já habilitado pela palavra, sábio, que conhece a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, irmãos, e tem o Espírito Santo, a pessoa vai falando, e Deus vai classificando as coisas e mostrando para a gente. E vai mostrando muitas vezes que aquilo que está na superfície que a pessoa está falando não é o verdadeiro problema, o problema está mais embaixo, em outras camadas mais profundas que precisam de tratamento.
E a Bíblia, ela sonda o coração, ela penetra no mais profundo, ela é capaz de discernir todas as coisas e identificar o que é cada coisa. E você, como um instrumento vivo de Deus, como um portador da palavra, que vai ministrar a palavra, precisa ouvir a ponto que a Escritura revele para você qual é o problema que está sendo apresentado. Às vezes precisa ouvir mais de uma vez. Às vezes, algumas vezes, a gente sempre compartilha a palavra de Deus, mas assim, não despeja as coisas em cima, não. Tire boas conclusões, conseguindo avaliar a dinâmica do coração da pessoa. A Bíblia diz assim, olha, os propósitos do coração humano são como águas profundas. Os propósitos do coração humano são como águas profundas. O que essa pessoa realmente quer, às vezes, está mais fundo do que você está pensando. Compreendeu? Os propósitos do coração humano são águas profundas. A pessoa está falando com você assim, eu quero salvar o meu casamento, mas o que ela faz não é de quem quer salvar o casamento. Eu quero ver meus filhos na presença de Deus, mas o que ela faz não é de alguém que quer ver os filhos na presença de Deus. Eu quero isso, aquilo. Não é verdade. E ela está enganando ela mesma. Ela está falando com você com sinceridade, mas com engano do coração. Então é preciso sondar mais um pouco, ouvir mais um pouco e perceber que as atitudes revelam muita coisa. Mas o que você tem feito em relação a isso? E o que você sabe da palavra de Deus em relação a isso? E você vai conseguir perceber o que realmente está acontecendo, porque a Bíblia diz assim, os propósitos do coração humano são águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Qual que é a sabedoria? A gente já falou antes. De onde que vem essa inteligência? De onde que vem essa sabedoria? Da palavra de Deus. Não de um conhecimento técnico da palavra apenas, mas de um relacionamento com o Deus da palavra, no qual o Espírito de Deus aplica seu coração e ele opera em você para que você possa aplicar a palavra à pessoa com quem você está conversando. Isso é milagre, irmão. É bonito de ver acontecer. Você tem que crer para você começar a viver essas coisas. E você vai ver Deus usando você. Quarta característica é saber conjugar verdade e amor. Verdade. Irmão, verdade é uma palavra bonita, mas às vezes ela aponta para coisas feias. A verdade não é bonita sempre. A verdade é verdade, mas a verdade ela às vezes é feia. Conjugar verdade e amor, porque aconselhar não é dizer umas verdades para a pessoa. Vou te falar umas verdades. Aqui, deixa eu te falar umas verdades. Você está errado por isso, por isso, por isso, por isso. Pronto, aconselhei, confrontei. Não é. Olha para Jesus em João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana. Aí tem aquela conversa toda, Jesus aproxima com toda a educação, a mulher só mandando paulada em Jesus. Pá. Aí, num certo momento, Jesus fala para ela assim, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Acabou a conversa, né? Replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, porque 5 maridos eu tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí Jesus pôs o dedo lá na ferida. Você pode imaginar alguma coisa que fosse mais dolorido na vida dessa mulher do que o fato de que ela tinha tido já 5 maridos e estava vivendo com um homem agora assim, mais ou menos. Não chegou a ser. Era doído. Isso é doloroso. Só que ela não reagia a nada. Ela estava só atacando Jesus. E o que Jesus queria fazer? Queria salvar ela. E Jesus com isso ele está dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço você. Conheço você. Você está me atacando, mas eu conheço você. Ele já tinha falado para ela, se souberas quem é que está te pedindo água, você quer me pedir água. Ela foi e falou, você não tem balde, não tem corda, o poço é fundo, você é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu. Não adiantou Jesus falar assim, não, com doçura com ela, não. Ele teve que botar o dedo na ferida e falar assim, você está
como vivendo uma vida miserável. Dá para viajar na maionese, né? Essa mulher devia ser uma mulher bonita, porque 5 quiseram e tentaram viver com ela. Mas ela devia ser complicada, porque claro que os outros podiam ser mais complicados que ela, os outros, os 5. Mas com certeza, essa ferida estava lá e ela passou muitas dificuldades. Jesus pôs o dedo na ferida e falou que você está discutindo teologia comigo, você está invocando o nome dos antepassados aqui, do patriarca, você quer falar comigo de religião, mas você está com a vida destruída. Qual a moral que você tem para falar comigo, minha filha? Você precisava da água que eu tenho para você. Aí ela baixou, falou, ela discutiu, falou, vejo que tu és profeta, então tá bom, então eu vou colocar você na classe de profeta. Nossos pais adoravam aqui, e Jesus dá outra aqui. Eu não vim discutir teologia com você e vocês estavam errados. Para resumir. Aí ela falou: quando vier o Messias, ele vai explicar para a gente todas as coisas. Olha o amor, porque primeiro Jesus está na verdade com ela. Ele tá. Tudo que ela falou, ele. Aí ele vem e fala assim com ela. Ela fala: quando vier o Messias, aí ela está quebrantada. Quando vier o Messias, ele vai nos falar. Jesus fala: eu sou o Messias. Irmão, nem sob tortura, Jesus falou: eu sou o Messias. Quando ele estava sendo lá, você não sabe que eu tenho o direito de te matar ou de soltar? Você não vai dizer nada? Quem é você? Então Jesus estava lá calado. Mas ele falou, ele revelou para aquela mulher quem ele era, porque ele a amava, ele queria salvar ela. E quem quer ajudar alguém pelo aconselhamento tem que ter compaixão, e tem que querer salvar aquela vida, e tem que falar a verdade sim, mas trazer o amor de Deus, porque Jesus Cristo se revela para uma mulher pecadora, Jesus Cristo se revela para um ladrão que está quebrantado ali do lado dele, Jesus Cristo se revela para todos nós que achamos que o ladrão é mais pecador, que a mulher é mais pecadora, que o outro é mais pecador. Jesus ainda tem que mostrar que além de ser pecador, a gente é muito orgulhoso e ele tem que tratar com gente que acha que é mais do que é. Olha como Jesus é maravilhoso. Então eu preciso confrontar o pecado com a verdade, mas também trazer o amor, a esperança que há em Cristo. Jesus Cristo não é assim alguém que está lá no céu e fala assim, pula aí, vê se você me alcança. Não, Jesus veio aqui na terra, pôs o pé aqui, sangrou por nós, ele entregou sua vida por nós. Irmãos, esse é Jesus. Agora não adianta você ficar, tem gente que só prega o amor. Fala assim, não, vem aqui que Jesus resolve tudo para você, Jesus está te amando, vem que Jesus está, não, Jesus está até apaixonado com você, você é lindo de Deus, vem aqui. Não, essa é meia verdade, isso não é verdade inteira, não. Porque no pecado Jesus Cristo joga você no inferno, é assim que funciona. Sem Jesus Cristo nós vamos para o inferno, gente. As duas palavras estão na boca do conselheiro. A confrontação ao pecado e também o amor e o agir de Deus para tirar a pessoa do pecado. Então, o objetivo do conselheiro nunca é fazer somente a pessoa se sentir bem. Não pode, irmão. Que responsabilidade é essa? Não, tudo bem, fica assim, não. Não, a pessoa chega arrependida e fala, eu estou me sentindo mal, eu menti para o meu marido, e eu tratei mal o meu filho, eu acho que eu não... Não, só todo mundo um dia perde a cabeça. Isso é conselho do inferno. A pessoa está arrependida e fala assim, é mesmo. Realmente, a gente não deve fazer assim. Infelizmente, eu também já mirei, já fiz também. Mas nós precisamos nos arrepender e saber que Deus perdoa. Precisa consertar com seu filho. Mas eu vou perder minha moral. Tal. Não, a gente tem que ter. A Bíblia fala, não provoqueis os filhos a ira. Se os filhos não veem que a gente se quebranta também, eles não vão se quebrantar no futuro, não. Eles têm que ver que a gente também é quebrantado. Vai lá e trata. Vai lá e trata com a sua mulher, vai lá e trata com o seu marido. Mas vai lá. Pecado é coisa séria. O salário do pecado é a morte. A graça é coisa séria. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a responsabilidade humana é coisa séria.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quando você diz para uma pessoa que está indo para o inferno, que ele não está indo para o inferno, mas que ele está indo para o céu, você está prestando um desserviço ao reino de Deus. Você está no papel do mentiroso, porque a mentira muitas vezes é só meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Meia verdade é uma mentira inteira. Verdades partidas por conveniência, eu falo um pedaço e o outro eu omito. Eu não menti, eu omiti. Intenção de engano. Intenção. Jesus falou, se no teu coração você já desejou a mulher do outro, você já é adúltero. Se você desejou o mal para o outro, você já é assassino. Se o seu coração desejou enganar, não importa que as suas palavras não foram assim uma mentira, você mentiu, seu coração é mentiroso e enganador, e Deus vai julgar isso. E se você é filho, não, mas eu sou filho, vai entrar na chinela, vai entrar na correia, na varada, a Bíblia fala da vara, né? Vai entrar na vara. Vai! Agora, talvez você está recebendo a varada agora, como uma advertência, aí você fala, igual minha mãe falava, se eu chegar em casa e tal coisa estiver assim, aí a gente fui advertido. Aí, às vezes, um irmão ficava vigiando, porque tinha um morro na minha casa, ficava vigiando para ver se a mãe, a miséria do pecado no coração da criança já, né? Ficava vigiando ver se a mãe vinha, porque a mãe não podia chegar e estar assim. Então, enquanto a mãe está subindo o morro, já dava lá, a mãe está vindo, a gente corria para resolver os negócios, para chegar e está tudo bem. Só que Jesus disse assim, no reino de Deus é diferente. Porque se o dono da casa soubesse a hora que vem um ladrão, ele vigiaria, ninguém entraria na casa dele. Mas a vinda do Filho do Homem será de surpresa como a vinda do ladrão. Ladrão não avisa que vem. Jesus não avisa que vem. E Jesus, a verdade é que ele já está presente, irmão. Não tem jeito de esconder dele. Complicado esse negócio de ser crente, né? Quem quer desistir? Eu não. Por último, o conselheiro, ele é ao mesmo tempo discípulo e discipulador. Eu acho que eu não preciso falar muito disso, porque o contexto geral do que eu falei já explicou isso. Eu também sou uma pessoa em aprendizado. Ser um cristão maduro é entender o corpo. Eu compartilho necessidades, motivos de oração no meu pequeno grupo, que tem pessoas mais maduras e tem pessoas novas na fé. E a oração do novo na fé, porque ela é em nome de Jesus, me abençoa tanto quanto a oração daquele que é maduro na fé. O conselho do maduro me faz melhor, porque ele é mais experiente na palavra, ele pode me orientar melhor. Mas a oração, eu posso receber. Eu tenho recebido. O corpo de Cristo é maravilhoso, que todos nós aqui sejamos iguais em valor, diferentes nas funções. Irmão, a gente está passando aqui 1h30 aqui, ouvindo a palavra, vamos sair todos para viver nossa vida lá na presença de Deus. Eu também. Porque eu estou segurando o microfone, eu também tenho família, eu também tenho esposa, eu também tenho filhos, eu também tenho trabalho, eu também tenho responsabilidade, eu também tenho prova, matéria para estudar, trabalho para fazer. Eu tenho, igual você. Eu posso fazer na fidelidade ou na infidelidade. E como eu estudo Bíblia, né? Estou fazendo um mestrado em aconselhamento bíblico, aí o professor fala assim, você lê os livros, você só fala para mim que você leu, eu te dou a nota. Eu posso falar que não li, falar que li sem ter lido. Se eu for amigo do diabo, né? Se eu quiser ir para o inferno, se eu não tiver nenhum temor de Deus, mas eu tenho que ler, ou então eu tenho que falar, não li, professor. E ele fala assim, tudo bem, 0. Mas tudo bem. Tenta de novo da próxima vez, igualzinho você. Eu preciso ser crente, agora você precisa ser crente lá na universidade, lá na escola, lá no trabalho, lá no relacionamento. Eu preciso entender esse funcionamento do corpo. Então,
o conselheiro não pode ser dominador. Misericórdia, irmão, você achar que isso é alguma coisa porque você está aconselhando alguém, porque você está... Misericórdia, a Bíblia fala para os presbíteros, né? 1 Pedro 5, de 1 a 4, o apóstolo Pedro diz assim: rogo a vocês, presbíteros, eu presbítero como vocês, e testemunho do sofrimento de Cristo, pastorear o rebanho de Deus, não por sorte de ganância, nem como dominadores do rebanho que foi confiado a vocês. Irmãos, daqui a pouquinho eu desço aqui, a gente vai bater papo e tudo. Aqui eu estou falando em nome do Senhor, para você e para mim, que a espada é de dois gumes, ela corta para lá e para cá. Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, vamos sair daqui para praticar. Então não tem direito de dominar sobre ninguém. E outra, deixa eu te dar um alívio aí, para você que está preocupado com o conselho que você vai dar. Você não é o Espírito Santo, nem tenta ser o Espírito Santo. Muitas vezes você vai falar como quem está falando para a parede. E não é problema seu, não é problema com você, desde que você esteja falando a verdade, em amor, conforme a Escritura. Isso é sua obrigação, falar a verdade em amor, conforme a Escritura. Mas a transformação vem de Deus, então se o sujeito pular, e estribuchar, e xingar, e correr, e foi embora, e não quiser ser crente mais, e falar que a culpa é sua, nem por isso a culpa é sua. Compreende? Então fica na paz, fala o que você tem que falar em nome do Senhor, da maneira que o Senhor ensina, e ponto. Você não é o Espírito Santo. Se alguma coisa acontecer, não precisa soltar foguete também, que também não foi você. Deu certo? Não foi você. Então não precisa de aplauso. Não bate palma nem para você mesmo, não. Confie no plano de Deus de usar o corpo. Outra salvaguarda para nós aqui. Aqui você também não está sozinho. Não é porque você é o primeiro aí, que você é o último aí. Não é porque você vai abordar que você vai ficar sozinho na história. Depois você chama mais gente, escala isso, né? A gente fala escalar é subir, né? Vai ali no outro que pode te ajudar, chama outro irmão, conforme Mateus 18, lembra? Depois você chama alguém. E tem outras pessoas que também têm a responsabilidade junto com você, que vão te ajudar. Não tenha medo. Mas eu sou simples demais, eu conheço pouco ainda, eu não sei o que fazer. Você que está na fita, você que está na situação, aborde você. Começa o tratamento você. E depois você inclui outras pessoas. O resultado não é com você e você tem apoio. Você tem apoio da sua igreja. A gente vai te ajudar, vai ajudar o irmão, né? Ou a irmã, não é ajudar você. Você está cumprindo sua obrigação. E o irmão e a irmã que precisam de ajuda. E você vai ser ajudado a ajudar ele. Porque são os irmãos. Eu quero terminar só lembrando um versículo da palavra de Deus que é 2 Pedro 1,3. Um dia a gente precisa saber esse versículo assim, até de cor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus já proveu tudo de que nós precisamos, irmão. Nós precisamos crer e dar um passo. Zele pela sua vida espiritual, se encha da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus por sua causa, não porque você é um conselheiro, né? Você precisa ser aconselhado pela palavra. Se você for cheio da palavra, você vai se autoconfrontar, vai lidar com seus pecados, vai viver uma vida mais santificada. No que você vive uma vida mais cheia de Deus, você vai ser um homem ou uma mulher mais cheio do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter mais alegria na presença de Deus, a palavra de Deus vai fluir com mais naturalidade da sua vida, você vai começar a derramar isso sobre as pessoas, os seus olhos espirituais vão ser abertos, você vai começar a discernir o que as pessoas estão falando, o que elas estão fazendo, o que está acontecendo na vida delas, você vai ministrar com graça, com amor, o Espírito Santo vai atuar e vai haver crescimento na igreja, vai haver transformação e vai haver salvação, libertação. Isso tudo vai acontecer com gente simples e comum como eu e você. Essa é a nossa fé, é isso que a Bíblia nos transmite. Eu confio na palavra de Deus. Você confia? Então fica de pé para a gente orar. Faz uma oração agora, uma oração de conselheiro. Já está investido nessa ordem de Jesus, nessa graça de Deus, você está investido. E aí, está preparado? Não estou. Então ora sobre isso, Senhor, me ajuda na minha preparação. A sua igreja te ajuda, tá? Você vai descobrir. Fica aí com a gente aí que você vai descobrir.
o que você precisa para ser um conselheiro segundo Deus? Feche os seus olhos. Você precisa de mais compaixão? O Espírito Santo ministra. Você precisa ser confiável? Para de pecar, seja confiável. Domínio próprio, fruto do Espírito. Você precisa de sabedoria? Estudar a Bíblia, buscar sabedoria na palavra. Você precisa aprender a ouvir? Treine os seus ouvidos, fecha a boca, ouve. Você precisa falar a verdade em amor? Não é só a verdade, conjuga a verdade com o amor, com a graça, com a esperança. Ser é discípulo e discipulador é o constante da nossa vida. Fomos chamados para isso. Senhor nosso Deus, a gente até conhece, Senhor, muitas coisas a respeito de ser um bom conselheiro, mas o desafio é viver essas coisas. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe todas as vezes que a gente não fez nada disso ou falhou em algumas dessas características. Pedimos perdão ao Senhor. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos faça uma igreja que ame uns aos outros, que sejamos amigos uns dos outros, que nos importemos de abordar os irmãos e tratar o que precisa ser tratado. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê também corações quebrantados para quando a gente for confrontado, a gente aceitar a confrontação e saber que o objetivo de quem abre a Bíblia para nos falar a verdade de Deus é que nós sejamos tratados pela palavra e pelo poder de Deus, porque o Senhor tem salvação e graça para nós e somos todos dependentes disso. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade sobre nós. Continua nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Amém.